Olá, muito boa noite. Olá, Ana Lúcia. Ana Sofia, vamos puxar aqui a Ana Sofia para falar connosco sobre os registros acásticos. Olá, Raquel. Olá, boneca. Vamos puxar aqui a Ana Sofia Correia. Ana Sofia, tens que fazer o pedido para eu te puxar. Como é que se puxa? Ok, já puxei a Ana Sofia. Eu acho que já está. Ana Sofia, por um minuto pensei, não vou conseguir. Não, isto já estava Caramba! aqui a aparecer, Boa noite, olá Sofia. Hello, esta tecnologia. Olha, vamos virar esta coisa para depois isto funcionar no canal Ok, do YouTube. então um segundo, vamos virar então. Para ver se tem aqui uma maneira disto não ficar muito em baixo. Ok, eu Assim acho que fica aqui um sim, bocadinho então vai. baixinho. Arranjar aqui outra solução. Isto significa que tudo está a funcionar, certo? Não está a funcionar. Ok, sim. Estás-me a ver bem? Funcionamos assim. Sim? Está a ver, está bom? Acho que está bom. É porque eu queria dizer aqui às pessoas que nós temos um canal de YouTube, não me farto de dizer isto, mas precisamos que vocês vão ao nosso canal de YouTube, chama-se o canal da Cosmic Spring e tem vários vídeos sobre imensas, estas coisas todas nós temos andado aqui a falar, sobre questões planetárias, questões astrológicas, questões sistémicas, questões de trabalhar os medos e fobias, questões de desenvolvimento pessoal. Todas estas matérias estão no nosso canal de YouTube e nós temos sempre a pôr lá os vídeos, por isso, algum vídeo que vocês não tenham a oportunidade de ter visto até ao fim ou que não tenham conseguido ver tudo, por exemplo, até as meditações, estão todas no canal de YouTube. Por isso, eu espero que vocês vão e que adicionem e que subscrevam o canal, porque assim estão sempre a ter os updates das coisas que nós vamos fazendo. E eu queria vos apresentar, eu acho que aqui na Cosmic Spring, comigo, a primeira vez que estamos aqui as duas, É verdade. Ana Sofia hoje, não é, Ana? É a primeira vez. E eu queria vos dizer, antes de mais, que eu já fiz uma consulta com a Ana Sofia, fantástica, que eu adorei, ajudou-me imenso, gostei imenso. Por isso, se não conhecem o trabalho da Ana, aproveitem, porque ela faz um trabalho espetacular. E por isso, tendo em conta que hoje o tema que eu queria falar era sobre meditação e registros akáshicos, eu achei que a Ana Sofia era uma pessoa mesmo ideal para falar sobre isto. Vocês já vão perceber porquê. Mais à frente já vamos explicar porque é que isto tem a ver com a área da Ana Sofia também. E oh, Ana, qual é o teu entendimento sobre os registros akáshicos? Bem, eu associo muito os registros akáshicos, é quase como se fosse o livro da vida. Verdade. Sabes? Para mim, os registros akáshicos é onde está contido toda a informação das nossas experiências passadas, futuras, paralelas e por aí fora. E acho que é uma benção podermos aceder a essa informação. O que eu vejo mesmo é como se fosse, para mim é como se fosse a biblioteca da alma. Completamente. Sabes? É um bocadinho assim que eu vejo. Eu acho que eu concordo contigo plenamente. Eu acho que quando me falaram nos registros akáshicos, eu fiquei a pensar, mas o que é isto dos registros akáshicos? E acho completamente fascinante como é que todas as pessoas têm dentro de si uma maneira de aceder, no fundo, a todas as experiências que já passaram, todos os sentimentos, a todas as situações, a todos os padrões. Portanto, é como se fosse eu identifico um bocado como uma base de dados, no fundo. É como se fosse o nosso sistema, um computador, nós temos um computador e temos ali o back-off, e aquilo é uma base de dados de tudo aquilo que, como tu estavas a dizer, já passou,
porque é não só vidas passadas, como é o presente momento e como é as vidas futuras, as situações futuras. Portanto, no fundo, os registros são memórias cósmicas. E isto leva-nos a outra questão, que foi, mas como é que eu posso ter em mim informação de algo que ainda não aconteceu? E pronto, isso leva-nos a explicar onde é que estão os registros acásticos, onde é que eles acedem. Não é? E há a questão da multidimensionalidade. No outro dia estava a ler sobre isto também e estava a pensar que nós vivemos na terceira dimensão, não é? Que é a dimensão física das coisas, portanto da materialidade, não é? Das coisas materiais que nós vemos, que sentimos, que tocamos, não é? Mas é engraçado, porque nós estamos aqui na terceira dimensão, mas muitas vezes a nossa cabeça está noutra dimensão, no passado. Ou no futuro, porque ainda não aconteceu e nós estamos sempre a tentar sair desta dimensão, não é? Nós andamos sempre a oscilar. Se reparares, nós estamos na terceira dimensão, na verdade, física, mas estamos sempre a pensar no passado ou no futuro, e que são outras dimensões. E por isso, a quarta dimensão é aquela dimensão em que tu te apercebes que existe algo para além do físico e, portanto, há a consciência, o espírito, não é? E depois chegamos à quinta dimensão, onde supostamente não há não há passado, presente e futuro, porque não há tempo. E como não há essa noção do tempo, é tudo uma e a única. Passado, presente e futuro não existe. É uma construção que nós temos aqui e por isso é que os registros acásticos se iriam situar nessa tal quinta dimensão. E eu pergunto-te, tu no teu trabalho que tu fazes com as pessoas que te consultam, primeiro explicar um bocadinho o que é que tu fazes, Ana Sofia. Eu acho que as pessoas te conhecem, mas pode estar aqui alguém que não te conheça e era interessante tu explicares um bocadinho o que é que fazes. E depois explicares como é que isso se relaciona. Sim. Então começo por explicar um bocadinho o trabalho com a terapia sistémica, ou seja, trabalhar com o sistema é ter a oportunidade de aceder à informação que está presente e contida na base familiar. Ou seja, e é quase fazendo aqui um bocadinho a ponto do que é que casa e do que é que não casa, não é? Porque o sistémico, trabalhar com o sistémico é aceder à própria informação que nós trazemos dentro. Portanto, que tem a ver com as pessoas a tirarem essa informação delas. Exatamente. Próprias. Porque nós fazemos parte de um conjunto, de uma família, né? Falando assim, talvez seja mais fácil. E o que é que acontece? Nós trazemos a nossa memória genética e trazemos a nossa memória sistémica, ok? Em cada um de nós está presente também contidas as experiências que a mãe teve, que o pai teve, inclusivamente até 7 gerações para trás. E da forma como eu vejo, e é por isso que a gente se casa tão bem, às vezes até de outro tipo de memórias, de outro tipo de gerações, ou até mesmo em questões de vidas passadas também. Também pode acontecer. O que é que tu chamas memórias sistémicas, Ana Sofia? Tem a ver com... memória sistémica para mim é a informação de uma experiência vivida pelo um todo, de onde eu estou inserida e faço parte. Okay. E este todo tem a ver com a família, por exemplo, okay? E para mim é o sistema primordial, não é? Que é aquele mais importante, porque aqui nós não conseguimos fugir. Dos outros podemos ir contornando ao longo da vida, não é? E tendo alguma opção, deste não temos mesmo essa hipótese de fugir. Às vezes, então, infelizmente... Eu estou-me a rir, sou um bocado bezona. Claro que toda a gente gosta da sua família, mas às vezes nós pensamos, não escolhi esta família, não é? Toda a gente pensa isso a uma certa altura. Toda a gente pensa isso a uma certa altura e ainda bem que existem pessoas como eu que fazem este trabalho maravilhoso, que é para nos ajudar a ressignificar essa mesma linguagem, essa mesma percepção. Porque aí é que está a questão toda, não é? Porque nós, de certa forma, podemos ir mudando alguns sistemas dos quais estamos inseridos. Por exemplo, nós podemos trabalhar, nós estamos inseridos num grupo. Vou ter costume dar este exemplo. Tu estás num ginásio onde fazes uma aula de grupo regular, basicamente com as mesmas pessoas. Isso é pertencer a um sistema. Ok? Porque, de certa forma, qualquer comportamento que uma daquelas pessoas tenha, naquele momento, vai afetar a cada um de nós. Não é? Mesmo estando presente ou não estando presente. Que é o que acontece com a questão da família. Então, aceder a estas memórias sistémicas é ter a oportunidade de, ok, se eu não tenho uma relação tão boa com a mãe ou com o pai, ou por exemplo, eu sinto um vazio, ou eu sinto falta de força, este tipo de coisas que às vezes nos assolam, não é? Que nós não sabemos muito bem de onde vêm, nós podemos aceder a estas memórias. A memória sistémica é trabalhar com isso.
É trazer isso ao de cima e à consciência. Aquilo que eu gostei, eu lembro-me quando eu fiz a tua consulta, aquilo que eu senti e posso partilhar em termos gerais, foi que a Ana Sofia conseguiu me pôr, no fundo, a pensar e a sair dentro de mim essas memórias relativamente à minha família materna e à minha família paterna. E eu consegui perceber, isso foi muito útil para mim, porque eu consegui perceber um padrão que emergiu desde, e no fundo, que era coincidente entre a minha família materna e a minha família paterna, o que é muito estranho, porque eu nunca tinha pensado nisto, nestes termos. A gente pensa sempre que sou igual à mãe, sou igual ao pai, mas não pensamos que sou igual à minha família toda do lado da mãe e do lado da mãe, do lado do pai. E depois, quando eu percebi qual era o padrão, para já fui identificar isso, depois fui identificar o padrão e depois foi perceber como é que esse padrão me afetava a mim e como é que eu ainda carregava, entre aspas, esse padrão. Sim. E isso foi muito interessante para mim, porque é como tu estás a dizer, Ana, tu foste ajudando a pessoa nesse processo, mas no fundo é a pessoa que traz essa informação para cima da mesa. Toda. E isso é muito interessante, porque leva-me então à volta dos registros akáshicos, de alguma maneira, porque tu tens sempre essa informação dentro de ti. Ainda que não a tenhas consciencializada, ainda que não tenhas tido isso esse processo consciente, não é? Mas vais lá buscar aquilo. E depois, também achei muito interessante que foi, tu quando trabalhas, eu sei que tu trabalhas com os que eu chamo de bonequinhos, explica lá aí as pessoas que é os meus bonecos. São as âncoras, porque nós precisamos de âncoras para colocar, para posicionar uma imagem interna que nós temos, ok? Porque o que é que acontece? Nós trazemos esta informação que tu tão bem estás a referir em termos de registro, não é? Nós trazemos isto aqui dentro, não é? Como é que nós, em termos sistémicos, podemos trazer isto para fora? Através da colocação dos bonecos, que podem ser bonecos ou podem ser, como eu costumo dizer, até a própria almofada, não é? Nós podemos trabalhar com este tipo de coisas. Qualquer coisa que sirva para nós posicionarmos a nossa imagem. E os bonecos são os bonecos. Os bonecos é tipo a mãe, o pai, a avó, o tio, é isso? Exatamente. Mas podem também ser arquetípicas. Ok? Tá. Também pode ser, por exemplo, tu constelares o amor. Okay. Tu constelares... por exemplo, ainda hoje a questão tinha mesmo a ver com o medo, por exemplo. Ok? Porque estas energias e estas percepções, o amor, o medo, a insegurança, isto está no campo também. Também há registro disto. Isto também lá está na biblioteca, como eu costumo dizer, não é? Então é importante perceber que há que posicionar isto para fora. Ir buscar. Eu gostei imenso da tua consulta, porque quando eu consegui perceber qual era o padrão da família da minha mãe e da família do meu pai, para já fiquei surpreendida. E quando eu digo família, estamos a falar de geração e geração. Portanto, avô, bisavô, quer dizer, por aí abaixo. Comecei a perceber um padrão disso que achei muito interessante. Depois vi esse padrão em termos de mulheres, foi engraçado. E depois percebi perfeitamente qual era o papel que, enquanto mulher, me ia caber a mim, porque era o papel que as mulheres na minha família, que são muito fortes, sempre tiveram. Uhum. E tem coisas boas, como é óbvio, e tem coisas más. Ou seja, quando eu digo más, são difíceis de lidar e eu não quero mantê-las. E aquilo que eu achei interessante na terapia sistémica foi exatamente, tudo bem, então agora que já identificaste o padrão, agora que já percebeste o que é que estás a carregar, vamos libertar isso, vamos deixar de lado para poder mudar, não é assim? É mesmo assim, porque o objetivo é ninguém ficar preso a essas memórias. Eu até costumo utilizar a linguagem que é a ressignificar a memória, não é? Porque a partir do momento em que tu achas, ou tu pensas, ou tu percepcionas que tens uma memória de dor, e quando tu tomas contacto com a realidade, que às vezes não é nada disso, é necessário fazer a integração. Porquê? Porque a pessoa tem que ficar exatamente só com o que é dela, não é? Tu tens que ficar com o teu papel e com o que te cabe a ti viver por toda esta história, não é? Porque como é que tu descobres? E como é que tu descobres qual é o papel que é teu, Ana? E que não é da tua mãe, do teu pai, da tua família, daquilo que tu trazes para trás. Olha, isso é muito interessante, que eu acho que isso é das nossas maiores questões de vida, não é? E que eu própria me debato também muitas vezes em questão de qual é o papel. Há aqui uma coisa interessante, Sofia, que eu costumo dizer sempre que é... e às vezes ouve-se muito falar nesta questão das constelações, e eu vou só fazer este parênteses, e a questão da sistémica, temos que mexer, ou temos que olhar, às vezes, quando eu costumo dizer, onde não há problema, nós não vamos criá-lo. Uhum. Ok? Então é só interessante perceber que tu sentes que não tens lugar,
Ok, isto é das primeiras perguntas que eu faço. Ok, o que é isto de não ter lugar? A pessoa sente ou não sente que tem lugar? Porque assim, às vezes o papel mais aparentemente desconstruído serve lindamente para aquela pessoa. Claro, Não é? claro. Uma das coisas que nos dá a sensação de nos termos não estamos a representar o nosso lugar é a sensação que nós temos de estar a carregar um peso Claro que não é nosso. que não é nosso. Eu, quando faço as minhas consultas, aquilo que eu sinto com as pessoas com quem eu falo nas consultas, não é? É que as pessoas normalmente, as pessoas e eu e toda a gente, não é? Têm até aos 6 anos, tu vais registando aquilo que te é ensinado pelas pessoas que estão próximas de ti, a avó, o pai, a mãe, não é? E tu vais criando aqueles teus padrões. E tu crias e acabas por ficar uma pessoa e isso vai-se combinar com a tua personalidade e quem tu és, não é? E as circunstâncias à tua volta. E muitas vezes tu atuas nisso uma vida inteira porque foi aquilo que te foi passado. Até como aquele miúdo que é do Sporting, porque o pai era do Sporting, é do Benfica, porque o pai era do Benfica. Ou seja, nem sequer se interroga porque é que é do Sporting ou porque é do Benfica. É porque já é há não sei quantos anos na família. Já é assim, é uma coisa que a pessoa carrega. E de repente há uma altura que isso é muito pesado porque não faz parte de ti, faz parte daquilo que te foi dado, que foi entregue, mas tu tens de te reinventar e tens que largar. E há imenso processo de sofrimento porque nós não somos iguais aos nossos pais, não somos iguais às nossas mães, a época é outra, aquilo que eles queriam para nós muitas vezes não é aquilo que nós queremos para nós e não é aquilo que nós somos, não é? E temos que aprender a largar isso along the way. Mas é engraçado que eu acho que há imensas pessoas, pelo menos eu sinto isso nas consultas, imensas pessoas que não veem a diferença entre eu sou e eu foi-me dado algo. Ou seja, pensam que são as pessoas que, baseada nas crenças que têm, mas na verdade não são, porque as pessoas podem mudar imensas coisas e há imensas coisas que nós carregamos que não é nosso. Mas as pessoas, a meio do caminho, não se apercebem e dizem sempre, eu sou assim. É uma frase muito dura essa, eu sou assim. Eu não acho nada isso, eu acho que ninguém é assim. Ninguém é nada assim. Ninguém é assim, ninguém é assim. Eu vou-me tornando assim, eu hoje sou assim, mas amanhã fui outra coisa qualquer, serei outra coisa qualquer e ontem fui outra coisa qualquer. Portanto, nós temos sempre essa possibilidade e isso é muito libertador. Porque se eu achar que eu sou assim e que nunca vou, e que portanto não posso mudar, se eu sou assim não vou mudar nada. Sim, e a sistémica entra mesmo nessa questão de cada um tem a capacidade de se reinventar. E uma das coisas mais bonitas que eu gosto no trabalho da sistémica é a partir do momento em que tu te cumpres, tu estás a cumprir todos os outros. Porque de certa forma o próprio sistema também pede que haja evolução. Ele também não quer estagnação. Ok? Ele quer que haja evolução. E para haver evolução tem que haver transformação em cada um de nós. Claro. Não é? Eu recordo-me perfeitamente de uma das coisas que me irritava um bocadinho na minha mãe, não é? Porque nada disto é perfeito e eu chego à sistémica pelo relacionamento também com a mãe. Eu dei por mim, quando casei, a fazer as mesmas coisas. É tramado. É lixado. Como é muito chato. Então é ressignificar e ficar com as coisas boas. Porque, por exemplo, é muito agir ficar com a forma como as tradições se vivem, não é? Em termos de família, como é que habitualmente se compõe a mesa, esse tipo de coisas. Agora, eu não tenho que ter os mesmos comportamentos. E aí é que, ok, soltar. Soltar e ficar só com o que me cabe a mim viver. Porque uma coisa, eu acho que mesmo os nossos comportamentos, quer dizer, as pessoas querem mudar os seus próprios comportamentos, mas eu acho que às vezes até mesmo as suas próprias crenças do género. Por exemplo, a minha mãe sempre quis que eu fosse advogada. Quando eu um dia disse que ia sair, que eu aliás houve uma altura que deixei de ser advogada, a minha mãe foi uma bomba na cabeça dela. Aquilo foi, ai meu Deus, agora é que a minha filha isto vai ser uma desgraça, porque ela não quer ser advogada. E eu tive que sair para me interrogar se realmente era isso que eu queria ser. E quando voltei, já voltei pelo meu pé, já voltei por mim, já voltei de outra forma. Mas quer dizer, e muitas vezes, muitas pessoas, muitas de nós, vivem sempre uma parte em função dos nossos pais, apesar de nós não acharmos isso. Porque eu vi isso quando o meu pai morreu já há uns anos, quando o meu pai morreu, ainda era mais nova, eu lembro-me que eu a pessoa sente-se, é uma sensação estranha, porque a pessoa sente que já não tem uma referência no mundo, é diferente, é como se tu cresces naturalmente, tu deixas de ser aquela miúda, passas a ser uma mulher, porque não tens o teu pai ou não tens o teu pai e a tua mãe, é diferente, porque quer te des bem com os pais, quer te des mal, queres aproveite estar com eles ou não tens, é indiferente, é uma referência quer tu queiras ou não.
E isso fez-me pensar imenso que realmente nós estamos sempre a tentar agradar aos nossos pais de alguma maneira, ou a tentar... Eu lembro-me do meu pai dizer, lembro-me de estar a conduzir o carro, a primeira vez que conduzi o carro foi com o meu pai, e ele, tu não estás a guiar nada bem, porque tu estás a pôr sempre o pé na embreagem, ou não sei o quê. E aquilo, fiquei super triste, porque eu queria que ele achasse que eu guiava muito bem. Claro. Não tem rapazes, nós somos duas raparigas, Okay. E eu sempre quis que ele achasse que eu era tipo um rapaz e que ia agradar imenso. E então ele disse-me aquilo, eu fiquei de rastos. Eu compreendo, não é? Porque nós queremos sempre pertencer. Nós temos sempre E nós queremos sempre fazer esta informação que nós trazemos interna, e que tu chamas de registros, isto tudo, não é? Nós queremos sempre pertencer a isto. Sempre pertencer. Nós queremos cumprir. A criança diz internamente, e cada um de nós diz, eu escolho estar aqui, para estar aqui e sentir-me pertencente disto, eu faço o que for preciso. Exatamente. E isso também adoecermos. Exatamente. Isso daria outra live. Era isso, mas é isso que eu ia dizer, Ana, é isso que eu ia dizer, era que isso nem sempre é positivo. Não. O nós queremos pertencer sim, mas a qualquer custo não é? Sim, mas a questão é que a sistémica precisa mesmo, ou seja, isto tem que entrar para haver essa transformação, Sofia, porque senão nós, efetivamente, nós queremos pertencer a qualquer custo. Uhum. Uma das coisas que eu tenho visto, por exemplo, com o PNL, não é? Nas consultas, quando faço o PNL, por exemplo, é perguntar às pessoas o que é que as pessoas querem mudar. O que é que, se eu tivesse de escolher hoje 5 coisas que eu pudesse mudar, que eu teria que mudar, o que é que você gostava de mudar? O que é que a pessoa gostava de mudar, não é? E às vezes isso é muito difícil porque nós temos tanta coisa que vimos fazendo de uma maneira tão reiterada e tão sistemática e tão sem questionar, não é? Que é muito difícil de repente apontar, olha, eu quero mudar 3 coisas. Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu gostava de não gritar, eu grito com as minhas filhas. Ou grito quando as pessoas me irritam, eu grito. Porque começo a dizer, falo calmo, mas depois começo a irritar e depois já grito. Uma coisa que eu gostava de mudar, por exemplo. Vai ser o meu desafio este ano. Vou passar a falar assim como tu, Ana Sofia. Sim, muito calmo. Não queiras, porque aqui deste lado, eu gostava de mudar às vezes é a agulha, porque aqui ao contrário, eu não grito, mas sou cortante. A energia escorpiónica é aquilo magoa, eu sei que aquilo vai doer, Eu tenho 5 planetas em Escorpião, portanto... Pronto. Exato, aquilo vai doer, é tipo... Aquilo lá está. Mas eu acho que a pessoa já ter consciência daquilo que quer mudar já é um grande passo. Sim. E não é mudança, porque é óbvio, e nisso é que entram... Eu agora... Quer dizer, lembrei-me deste tema dos registros acásticos e da meditação, porque eu acho que a meditação... Eu às vezes vejo as pessoas dizerem eu quero fazer isto, eu quero fazer mediunidade, eu quero fazer astrologia, eu quero fazer tarô, eu quero fazer pêndulo, mas uma coisa é certa, não há nada disso sem silêncio interior. Porque o tarô, a astrologia, o pêndulo, o que quiserem são apenas ferramentas para a nossa intuição. E a nossa intuição só se ouve com o silêncio interior. E por isso, a meditação para mim é muito importante. É a porta de entrada para tudo. E eu estava a pensar que se calhar era interessante irmos falarmos sobre os registros acásticos, que eu acho que há muitas pessoas que não sabem o que é, e como é que é possível que nós consigamos aceder. E eu pergunto a ti, eu, por exemplo, eu quando fiz a consulta contigo, tu disseste, não, como tu meditas não vais fazer com os bonequinhos, que eu fiquei muito triste, não? Queria fazer com os bonecos. Sério? Eu já não me lembro, Sofia. Tu não me deixaste fazer com os bonecos, acho mal. E disseste, não, Sofia, olha, tu vais fazer em meditação. E eu lembro-me que até aí estava muito bem disposta na consulta a fazer, sim senhora, fui fazendo a meditação contigo e depois guiando a meditação. E claro que eu acabei a meditação a chorar baba e rain, coisa que eu pensei que não ia chorar, eu também sou um bocado chorona, mas estava ali muito durona. Mas estávamos um bocadinho. Quando comecei a ver eu sou durona, quando comecei a ver os padrões todos e não sei o que, aquilo começou-me a tocar, não é? Porque eu comecei a me identificar e a perceber as coisas, não é? E as coisas começaram a fazer sentido na alma, no fundo, comecei logo a chorar. E portanto, eu sei que, por exemplo, uma parte de mim, eu já acedi através da meditação, por exemplo. Exatamente. Onde é que tu achas que está essa informação e como é que tu achas que é a melhor forma das pessoas acederem a essa informação? Olha, falando aqui um bocadinho também da parte da meditação sistémica, não é? Ou seja, eu trabalho muito com aquilo que o corpo diz. Ou seja, a minha porta de entrada é a sensação física. Ok? Nós normalmente
a informação vem, eu costumo dizer assim, olha, eu até vejo, eu nem sei bem explicar porquê, mas imagina como se, ok, a pessoa fecha os olhos e deixa vir, sabes? A imagem que eu tenho quando a informação me chega, quando vocês estão sentadas ali, eu vejo a informação a sair daqui, ok? E depois entra em ressonância com o campo, e quando eu digo campo, é aí que eu acredito que tem a ver com o campo de informação onde está e que tu podes utilizar, subir às dimensões, ir buscar o tipo de informação que tu desejas ir buscar, não é? Que tu precisas de buscar, não é? E o sistémico está naquilo que eu considero como o campo de informação, ou seja, a gente trabalha com os campos morfogenéticos, não é? Portanto, isto está estudado, isto é física quântica, portanto não temos aqui nada que inventar. Portanto, está aqui no campo de informação. Só que, onde é que tu vais buscar a tua informação pessoal? Eu vejo a informação sair daqui. Não é? E completamente. E depois vai brotando. Vai brotando. Agora, como é que eu vejo isto? Eu não sei responder. Eu também, eu identifico-me quando começo a minha consulta, normalmente a primeira coisa que eu faço, e antes de deitar as cartas, é ligar-me à energia da pessoa que está à minha frente e tentar fazer um scan, se quiser dizer assim, de como é que estão os chakras dessa pessoa. E a partir dos chakras das pessoas, daquilo que eu sinto à minha frente, da pessoa que está à minha frente, eu consigo sentir como é que a pessoa está, se a pessoa está mais com uma informação mais, se está com uma área mais dificuldade numa área emocional, numa área profissional, ou numa área amorosa, ou está com dificuldade em ligar-se ao divino e portanto não está com fé, se está com muita informação, se está muito desalinhado, por exemplo, no chakra da coroa e está muito preocupada com milhares de ideias e milhares de situações, mas por exemplo tem o chakra do plexo solar que não consegue avançar. E é engraçado, porque já há muitas pessoas me têm dito, mas como é que faz isso? E aqui a resposta é ligar-me ao campo energético da outra pessoa que está à minha frente. É tão simples quanto isso. É como vocês que nos estão a ouvir, que têm filhos, que há muitas pessoas que nos estão a ouvir que têm filhos, vocês quando olham para o vosso filho e ele não está doente, mas vocês sabem que ele vai estar doente amanhã. Vocês sabem. É ou não é? Sabem. Porquê? Porque vocês sentem, porque se ligam à energia do vosso filho ou da vossa filha e vocês sentem. E é igual, eu não preciso ver quando é que as minhas filhas vão estar doentes, porque eu já sei que no dia seguinte elas estão doentes, porque estão assim, não sei, com uma energia esquisita. Tu percebes logo, tu sentes isso, tu sentes. Ou que o teu melhor amigo está em baixo, ou que a tua melhor amiga não está bem, ou que a tua mãe não está bem, tu sentes isso. E que está ali. Exatamente, é ligar ao campo energético e é aceder a isso. Nós próprios acedermos a outra informação, eu também acho que é possível. Nos registros akáshicos, eu hoje, na nossa conversa de hoje, eu reservei 10 minutos antes do fim para convidar as pessoas a fazer aqui uma pequenina meditação para acedermos não a todo o conteúdo dos registros akáshicos que cada uma das pessoas tem, mas eu gostava de fazer uma meditaçãozinha, que eu já vou explicar mais à frente, para nós irmos treinando, tentar aceder a essa nossa consciência, no fundo. Porquê? Os registros akáshicos são, como eu disse, como a Ana disse também, é um livro da vida, portanto é toda a informação que nós já vivemos, que estamos a viver e que ainda vamos viver. E por isso, aceder a isso, temos que aceder à quinta dimensão. E então, como é que isso faz? Já me perguntaram se é através da hipnose, se é através de... Eu por acaso, acho que hoje em dia não é necessário estar a hipnose para aceder a este tipo de informação. Depende de... Não é? Depende das pessoas. Há pessoas que meditam há muito tempo e, portanto, isso é mais fácil de acontecer. Há pessoas que têm mais facilidade em desligar da sua parte racional, da sua parte física e entrar em contacto com outra dimensão mais facilmente. Há outras que não, mas eu acredito que com tempo e com treino as pessoas todas conseguem aceder a essa informação, seja ela qual for. Concordo lindamente. Não é, Ana? E por isso hoje o que eu queria fazer era fazer uma pequenina meditação em que nós vamos tentar aceder ao nosso nome de passado, ou seja, ao nosso nome akáshico. Akáshico significa céu, significa luz, significa cosmo. Então, eu queria, quando nós fizéssemos a meditação, conseguíssemos ir assim lá atrás na linha do tempo, porque não há linha do tempo, não há passado, presente e futuro, não é? Portanto, é tudo, não há linha do tempo, e conseguíssemos ver o nosso nome, se aparece um nome, um som, ou então um símbolo. E eu já fiz esta meditação, não vos vou dizer o que é que aconteceu, depois posso dizer.
Não vou dizer o que é que aconteceu, mas aconteceu uma coisa muito curiosa, muito engraçada, que eu achei muito engraçada e logo não percebi o que é que significava e depois, com o passar dos tempos, tem sido muito claro e engraçado. E uma coisa que eu também queria dizer muito importante nos registros akáshicos, que é, quando nós fazemos essa meditação, para que é que os registros akáshicos também servem? Que é, quando nós fazemos essa meditação, podemos nos perguntar, nos ir perguntando a nós próprias N perguntas, do género. Porquê é que eu não quero fazer isto? Porquê é que eu não quero ser advogada? Porquê é que eu quero ser advogada? Porquê é que eu tenho medo de relações? Porquê é que me custa tanto mudar? E é muito interessante vocês, nessa meditação, deixarem essas perguntas vir ao de cima e escreverem quando acabar. Porque isso vai mudando, essa informação vai mudando e nós vamos tendo acesso a registros passados e a informações e a respostas que nós nunca tínhamos pensado que fosse assim. Já recebi respostas completamente... Porque eu nunca pensei que não tinha feito essa ligação e depois mais à frente me fez imenso sentido. Tu já fizeste algumas meditações para aceder aos registros akáshicos? Sim, só aos meus... Perdão. Sim, já fiz, já subi várias vezes através do método também que aprendi, mas só fiz mesmo para ir ao meu. Confesso que não vou há muito tempo e agora até me lembrei assim, realmente, a gente até se esquece de nós um bocadinho neste sentido, não é? Completamente. Mas lembro-me das últimas vezes que acedi, ser mesmo por questões muito, muito simples, até deste género de se eu for fazer esta formação, lembro-me perfeitamente de ser numa altura que eu estava para ir para fora, a última vez que fui para fora, e lembro-me de perguntar se eu for fazer, o que é que acontece, não é? Se eu não fizer, o que é que acontece? Ou seja, a informação estava lá, porque o caminho é nosso, não é? A escolha, não é? Exatamente. E achei muito interessante perceber, ok, o que é que vem a seguir com o fazer e o que é que vem a seguir com o não fazer. Porque na altura até tinha questões financeiras aqui no meio e tudo, não é? Porque acho que somos todos humanos, não é? Então era tentar perceber aqui um bocadinho o que é que pesava mais. Então eu acho que é muito interessante nós recorrermos a esta informação também, não sei se tu concordas, Sofia, mesmo por questões do nosso dia-a-dia. Estes pequeninos dilemas de, ok, se eu fizer, como é que é? Se eu não fizer, como é que é? E poder escolher com a informação que está contida em nós o que é o melhor. Não é? Exatamente, O que é possível para mim fazer agora? Concordo plenamente. E há uma coisa que as pessoas me perguntaram, que foi se nós podíamos aceder aos registros akáshicos de uma forma segura e se tinham algo que tinham medo. E aquilo que eu respondi foi, que é aquilo que eu acredito. Eu acho que as pessoas que não se sentem confortáveis a fazer isto podem ter uma consulta contigo, comigo, e nós ajudamos a fazer esse regresso esse regresso e essa meditação guiada até aos registros akáshicos. Se as pessoas se sentem confortáveis, então não há problema nenhum. Nós hoje também vamos fazer aqui são 10 minutos, quer dizer, é só para termos uma ideia. É quase tipo subir e descer, não é, Sofia? Exatamente. Vamos só tentar descer ali um bocadinho a linha do tempo, ver se conseguimos sentir um nome, um som, uma imagem que seja só nossa, uma imagem porque os registros akáshicos também é muito engraçado, porque estão numa quinta dimensão e as pessoas dizem que estão guardados por um guardião. Sim, estão. E que esse guardião nós temos que pedir para esse guardião nos abrir a porta e nos deixar aceder a essa informação que nós temos dentro de nós. Exatamente. E eu já tenho feito várias experiências também como tu, de fazer perguntas e de escolhas, no fundo, quando eu tenho que fazer escolhas difíceis que não estou a conseguir decidir e às vezes não sei o que é melhor para mim ou não tenho isso decidido, eu peço ajuda e tem sido mesmo surpreendente, mesmo surpreendente as respostas. Mas é óbvio que, quer dizer, também queria lembrar que as pessoas que não fazem meditação, eu estou sempre a ser chata com a meditação, mas é óbvio que as pessoas que não praticam meditação diariamente têm mais dificuldade em relaxar e, portanto, têm mais dificuldade em sair desta dimensão. E é normal, não é? É natural. Eu acho que o respirar e o estar conectado e centrado, para mim, tem sido fundamental, não é? E é, para mim, a base da vida. O tu tirares ali, nem que seja 10 minutos todos os dias só para estar... Quando é que começaste a meditar, Ana? Quando é que começaste a meditar?
Já há um tempo, Sofia. Eu confesso que às vezes não sou muito disciplinada comigo. Tenho fases, tá? Tenho fases. Toda a gente, o problema da meditação é a disciplina. Estou numa fase onde faço todos os dias, portanto... Tu gostas mais de meditação guiada ou gostas mais de uma meditação de focar? Eu confesso, eu faço meditação de focar, porque neste momento estou a trabalhar essa questão de focar em mim, não é? Portanto, de trazer o foco, o centro e a verticalidade a mim. Mas, no entanto, se me perguntares o que eu gosto mais, eu gosto de uma boa meditação guiada. A sério? Que é engraçado. A sério. Eu não, por acaso não. Gosto. Eu gosto de fazer meditações guiadas para os outros, adoro, mas... Também gosto muito, mas... Gosto imenso, mas para mim, o que eu sinto que me ajuda mais é uma meditação de focar. Porquê? Pelo aquilo que tu disseste, Ana. Porque implica uma disciplina e o focar, os ingleses têm uma palavra muito interessante que não há bem em português, que é awareness. A meditação, quando tu focas, é estares alerta, no fundo. Alerta. E a meditação guiada, tu consegues relaxar, consegues ir para outra dimensão, lá está, com os registros acásticos, consegues... Eu já fiz regressões, quer dizer, sei lá... Sim. Já acedi a tanta informação, mas completamente fora, que eu nunca pensei, mas que pensando um bocadinho depois da meditação percebo que tem tudo a ver com a minha vida e tem tudo a ver comigo e percebo perfeitamente a ligação. Portanto, sei que não é aleatório, não é ao acaso, é realmente, há qualquer coisa aqui que nós temos que vem ao de cima, sem dúvida. Quando nós conseguimos calar a nossa cabeça e deixar-nos ir para guiados pelo espírito e pela nossa consciência universal e coletiva e etc., com toda a informação do passado e do presente e do futuro, não é? Mas eu gosto da meditação de focar porque é aquela que me obriga a estar... A atenção, não é? Olha, é como eu costumo dizer, em vez de a meditação é uma maneira de eu ser polícia de mim própria. Que máximo! É um bocado, porque eu com a meditação, eu cada vez que eu paro 2 minutos com a meditação todos os dias, eu lembro-me logo, não fizeste isto bem, tens de fazer isto. Ok, tu policias-te mesmo. Porque a meditação é um encontro comigo própria e o que acontece é que as pessoas estão sempre a correr nesta vida. Eu estava a dizer a uma pessoa hoje que me estava a dizer que precisava de parar, mas que tinha um problema com a meditação, era cada vez que parava com a meditação, gostava-lhe tanto, porque chorava imenso. Pois, claro. Mas porquê? Porque a meditação é um encontro contigo próprio, não é? Sim. E quando tu queres fugir, não tens como. E eu acho que quando as pessoas me dizem que estão a meditar e que estão a chorar, eu sei logo que as pessoas estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Porque isso é um encontro com elas próprias. E é o que traz, não é? Claro. É o que vem de cima. Por isso é que eu gosto mais de uma meditação focada, porque obriga-me a olhar para mim próprio. Se tiver que chorar, choro. Se tiver que lidar com as minhas coisas do passado, lido, choro e passo. O que acontece é que a maior parte das pessoas, quando sente isto, sente-se desconfortável, não quer, e portanto desiste da meditação porque não aguenta sentir isso. Pois é verdade. E muitas das situações mais difíceis são mesmo essas. E depois quando nós olhamos para isto, em termos sistémicos, que Sofia às vezes dói muito, às vezes eu próprio sinto uma compaixão enorme por quem se senta, porque a meditação sistémica vai buscar esta informação de ti para o sistema, não é? E do sistema até ti. E depois nós podemos trabalhar várias coisas, podemos recuar aos avós, podemos ir aos bisavós, podemos ir a quem não se cumpriu, a quem está excluído, podemos trazer tudo isto para fora, para o nosso campo de informação. E às vezes é doloroso, tu queres fugir. Às vezes tu queres fugir, porque às vezes é difícil perceber quando eu chamo, Sofia, por exemplo, ok, então deixe vir até si à sua frente quem foi a pessoa que mais se anulou e a pessoa aparece da figura da mãe ou do pai, não é? Que é uma dor. É muito doloroso, não é? Muito doloroso. Mas aqui tens uma hipótese. Respirar e atravessar a informação. Não é? Oh, Ana, é como... Eu não sei se tu és aqui da linha. Eu sou aqui de Lisboa. E então, faz-me lembrar, a meditação faz-me lembrar um bocado a Praia do Guiz, que é aquelas ondas agressivas e a água está fria como o Catrino, a pessoa olha para aquilo e pensa, não vou meter-me lá dentro, que isto é um frio de racha, vou levar com a onda. Mas a paisagem é linda! A paisagem é linda. E quando tu consegues finalmente atirar-te para dentro da onda e passar a onda, tens um grande banho e é um dia de praia espetacular, como nunca mais te esqueces. É o melhor dia, é a melhor praia da linha, basicamente. Mas quer dizer, mas tens que ultrapassar aquele primeiro medo, mas eu acho que não há nada... Tens que atravessar. Não há nada sem disciplina. Eu acho que as pessoas estão sedentas para mudar, mas para as pessoas que me estão a ouvir, eu gosto sempre de dizer
Não há nenhuma consulta que vos vai curar, não há nenhuma carta tarô, não há nenhuma astrologia, não há nada se vocês não estiverem dispostos a mudar e se vocês não tiverem disciplina e consciência. Eu também tenho o meu gato, mas ele está muito soltinho, está muito descansadinho e não se mexe. Ele não costuma aparecer, é a primeira vez que aparece. O meu também está aqui sossegadinho, nem sei o que é que não apareceu. Mas no fundo é isso, Ana. Eu acho que as pessoas, é preciso para mudar, é preciso a pessoa ter o firme propósito de realmente querer fazer qualquer coisa diferente. E isso tem um preço. Tem. Isso tem sempre um preço. Sempre um preço. Mas depois é um bocado como aquela história da montanha que é tão... A montanha é muito íngreme, mas a paisagem quando se chega lá acima é tão boa. Vale imensa pena nós termos subido a montanha. É isso que eu sinto também, não é? Mas às vezes o caminho, e eu percebo, o caminho às vezes é difícil, é doloroso e nós queremos fugir. Mas eu acho que não temos como fugir. Eu acho que é tão precioso esta informação e buscar esta informação que nós temos para trabalhar a nosso favor. Para trabalhar a nosso favor. Completamente. E nós temos essa informação toda, é só nós conseguimos aceder a ela e é só nós estarmos dispostos a sentir, porque o silêncio interior é nós sentirmos a nós próprios, em vez de nos ouvirmos a nós próprios, é sentirmos. E quando tu consegues... eu acho que as pessoas... Eu hoje em dia ressaco quando não medito completamente. É uma... Ressaco, fica a ressacar. É uma coisa que eu hoje em dia gosto tanto, porque me sinto tão bem, apesar de ser difícil concentrar e ser difícil acalmar a respiração e ser difícil fazer esse encontro contigo próprio. O teu gasto... Toda a gente resolveu vir à live. Isso é um cão? É uma cadela, sim, é a minha cadela. Tão fofinha. Ai, que giro. Olha, eu não estava a ver com as letras por cima, não se percebia nada. Parecia-me um gato. Ai, que giro. Não, é uma cadela e ela encaixa-se nesta posição de flor de lótus, ela encaixa-se aqui para meditar. Ela medita comigo todos os dias. Já vem ela veio aqui tentar subir por mim para vir para o sítio dela, pronto. Já vem treinada de pequenina. Portanto, desculpem lá aqui isto, mas é que realmente não consigo contornar porque ela está aqui deliciada no meu Mas por acaso é só bichos, Ana. É! Somos só... É uma cadela e um gato, portanto... Cadela e um gato? Exato. Bem, eu vou pensar mais ou menos que já faltam aqui um quarto de hora, portanto, o que eu ia propor era que fôssemos começar a fazer esta meditação. Eu ia propor às pessoas, ainda por cima, hoje o live foi muito mais tarde, o que é ótimo, porque assim, vocês, das duas uma, ou acedem aos registros ou adormecem, portanto, isso é bom. Exato. Mas também se adormecerem em termos sistémicos é ótimo, porque ótimo. A informação vem na mesma. Exatamente, portanto descansam, portanto nunca se perde nada. E aquilo que eu ia propor era que vocês sentassem num sítio confortável. Agora, como é uma meditação guiada, podem estar deitadas na cama. Normalmente eu nunca deixo, mas estão deitadinhas na cama, não tem problema, estão a relaxar. Aquilo que eu vou precisar é que ponham os ombros para trás e que estejam numa posição confortável que vos permita respirar, ou seja, o ar tem que entrar dentro e fora. Vou fazer uma pequenina meditação guiada a tentar que vocês vão na linha do tempo cada vez mais para trás e que consigam, o objetivo desta meditação é que consigam ouvir um nome, consigam ouvir um som ou consigam ver uma imagem, não é um signo, como é que eu disse? É um símbolo? Um símbolo, já estou senil. Um símbolo. Não faz nada, já estás noutra onda. Já estou na dimensão. Bem, já estava noutra dimensão. Completamente. Um símbolo que seja o vosso símbolo. Portanto, peçam, quando estejam em meditação, eu vou pedir que vos deem o vosso símbolo, ok? Tentar aqui pôr só uma música, porque eu gosto sempre de meditar com as músicas. Como é que eu pus o comando? Oh, que maravilha! Tecnologia, está tudo certo. Exato. Portanto, se tu fores como eu, isto está ótimo. Estão a ouvir a música ou não? Ouve-se. Eu consigo ouvir. Penso que quem esteja também consegue. Ok. Fechem os olhos. Eu vou fazer contigo. Inspirem.
E expirem. Inspirem. Sintam o ar entrar pelo nariz e lentamente percorrer o vosso corpo todo até à ponta dos pés. Inspirem pausadamente. Sintam o vosso corpo a abrandar, a vossa respiração cada vez mais lenta, calma, tranquila. Sintam uma luz dourada envolver-vos o corpo, da cabeça aos pés. Inspirem e expirem. Sintam-se leves. O corpo pesado a adormecer. Respiração leve, tranquila. Sintam, à medida que a luz dourada vos envolve, que vão sentindo os olhos a fecharem cada vez mais. O corpo relaxar, tranquilo. Inspirem e expirem. Sintam a vossa alma sair do vosso corpo. Ao longe, caminho. Sigam o caminho. Sintam a luz no fundo do caminho a puxar, guiar-vos. Vejam o caminho. Leves. No fim do caminho, uma porta. Sintam essa porta. Abram-na. Do outro lado, as escadas deixam um degrau. Inspirem. Deixam outro degrau. Inspirem. Sintam-se leves. Deixam mais um degrau ao fundo. Ainda mais fundo. Mais um degrau. Não há tempo. Não há espaço. Só ar. Sintam-se. Vosso corpo leve. Deixam mais um degrau.
Mais um degrau ainda. Quase. Já não veio o fim. Onde vieram. Sintam a leveza e a luz do vosso corpo. É a união com o que vos rodeia. Deixam mais um degrau. Finalmente, outra porta. Abram a porta. Peçam ao fundo, à luz, para vos deixar guiar até ao vosso sítio, ao vosso lugar. Sentem-se. Ao fim, a luz, o som, alguém a chamar-vos. Alguém a correr. Chamar-vos. Olhem para o céu e vejam o vosso símbolo, o céu. Qual é? É o vosso símbolo. É aquilo que vocês trazem, que os guias vos dão presente do passado, da vossa alma, que é vosso. Guardem na vossa memória. Sintam a leveza e a união do passado, do presente e do futuro. Não há tempo, só luz. Sintam o amor do vosso coração e a bolha de luz vos transporta até à porta novamente. Fechem a porta. Subam os degraus. Um a um, mais um. Sintam a felicidade e a leveza. Subam mais um degrau. O vosso corpo é só luz. Subam mais um bocadinho. Tragam a memória convosco. Subam mais um bocadinho. Sintam a mão na porta a abrir. Respirem e entrem
Fechem a porta. Respirem. Guardem a memória. Voltem a vocês. Lentamente. Calmamente. Tranquilamente. Respirem. Espero que tenham conseguido ter uma viagem agradável este bocadinho e tenham conseguido sentir uma parte de vocês. Tu o que é que sentiste, Ana? Já temos 5 minutos só, mas... Sim, muito rápido. Eu fiquei com a imagem de uma lua cheia gigante. Portanto, foi muito bom perceber o descer e o reencontrar isto. Ou seja, como se me fosse dado uma lua cheia para as mãos. Portanto, o que é que isto simboliza? O que é que seja isto? A lua tem tudo a ver com a nossa parte, com o feminino, com o eterno feminino, com maternidade, com parte emocional, parte afetiva. Muito grata pela tua condução na viagem, Sofia. Obrigada. A Paula diz: consegui percorrer o caminho, não tenho a certeza do símbolo. É normal agora que durante os próximos dias nós nos apercebamos do símbolo, ou muitas vezes até que nos faça sentido aquilo que nós vimos, que logo nós não nos apercebemos do sentido, mas que se calhar mais à frente já vai fazer toda a ligação com o sentido. Mas pronto, eu também vi, eu estava a fazer a meditação guiada, mas também vi. Eu vejo sempre uma porta e vejo sempre uma chave, e eu acho que tem sempre a ver com a maneira intrincada como eu fecho as coisas e como eu guardo as coisas dentro de mim. A minha porta é sempre pesada de abrir e é sempre com uma chave muito grande. E então tenho sempre essa sensação que a porta é sempre pesada e é difícil de entrar. Mas também vi um símbolo. E vejo o símbolo, vi um símbolo que já não é a primeira vez que eu vejo, que é assim grande e que tem uma estrela no meio, mas tem uma bolinha e uma pintinha em cima da estrela. Não sei, ainda não fui pesquisar o que isso é, mas tenho a certeza que em tempo vai... Ou desenham-o, porque pode ser uma coisa só tua. Desenham-o, pode não existir em lado nenhum. E aliás diz que não se deve até partilhar os símbolos que nós vemos nas nossas, nos registros da Caixa, exatamente porque é uma coisa só nossa. Mas pronto. De qualquer das maneiras, muito obrigado por teres vindo, Ana. Gostei muito de estar aqui a falar contigo. Foi muito importante. Obrigada, e espero que as pessoas tenham gostado de estar aqui connosco. Isto aqui está trocado porque nós não conseguimos falar. Pois é. O meu símbolo, a Sara diz que o símbolo foi uma gaivota, que lindo. Que engraçado. Pode repetir de novo com a intenção de ver o símbolo? Claro que sim, claro que sim. O símbolo não vi. Vi uma picada, fiquei com uma picada no coração. Isto é uma coisa que é boa, a meditação é sempre um sentimento bom, mesmo que nós tenhamos esses sentimentos de picar aqui ou ali, mais à frente vamos perceber o significado e também... Eu depois explico-te, mãe. Exatamente. Não vi é a minha mãe, agora é que eu vi. Mãe, Ana explica. Isso é conseguir explico. A Sofia explica. A Sofia explica. Eu vi uma menina vestida de branca, corri muito feliz, que lindo, bem, adoro. Acho lindo, acho que temos o nosso significado e acho que nas próximas semanas agora vocês vão perceber, lembrem-se disto, daquilo que vocês viram e tentem perceber esse significado e vão ver que vão tirar imensas informações daqui, ao contrário do que nós pensamos, isto tem imensas informações e muitos significados. Muito obrigado por estarem aqui connosco hoje, especialmente a esta hora, que foi um bocadinho à última hora, tivemos de trocar o horário. Muito obrigado por nos acompanharem. Façam um like nas nossas coisas, nas nossas páginas, divulguem o Instagram, a Consciência de Sofia, o Instagram da Ana.
estejam Do connosco, Cosmic acompanhem. Spring, espalhem. Cosmic Spring, nós estamos muito gratas de vocês estarem aqui ao pé de Verdade. nós e nós podemos transmitir coisas boas e que vocês se sintam também acompanhados, como nós nos sentimos. Por isso, um beijinho, um resto de uma boa noite. Muito Aninhas, obrigada por estarem aí. beijinho, querida, obrigada. Fiquei muito Obrigada. grata. Muito Obrigada obrigada. a todos que nos viram. Beijinho. Beijinho, querida, beijinho.